Vamos falar de uma notícia grave, tristíssima, né, que aconteceu no dia de hoje, para as pessoas verem, quer dizer, o horror que está instalado no Brasil, Léo. Um cara perde uma partida de sinuca, pega o revólver e sai matando um monte de gente. Né? Bom, aqui, ó. Homem que matou com seu amigo 7 pessoas após perder disputa em jogo de sinuca é militante bolsonarista. Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro estão foragidos. Está se matando aqui no Brasil, Léo, por partida de sinuca. Léo, o bolsonarismo, vamos pensar que nem é o bolsonarismo. O bolsonarismo só surfou na onda do antipetismo que foi implementado lá atrás, né, com participação considerável do Aécio Neves, participação também das emissoras de televisão, dos veículos de imprensa, da tal imprensa corporativa, e também pela Operação Lava Jato. Todo esse conjunto, ele trabalhou o inconsciente das pessoas exatamente no ódio. Essas pessoas foram curtidas no ódio. E uma vez que essas pessoas foram curtidas no ódio, elas estão aí, né, sempre em alerta e prontas para atacar como se fossem animais selvagens se defendendo numa selva. É importante levar isso em conta e é importante observar, Léo, que as pessoas que continuam usando roupas do Bolsonaro, elas se veem obrigadas a andarem com semblante baixo, com aquela cara de raiva, com aquela postura que estão prontas para brigar a qualquer momento. E a gente estuda essa questão comportamental, essa questão dos sentimentos, e tem um cientista muito bom para isso, que é o Paul Elkman, que ele fala, inclusive, que essas posturas corporais, que são as posturas exigidas para você fazer parte dos bolsonaristas, né, para você fazer parte desses clubes, elas despertam esses sentimentos. O livro do Paul Elkman sobre esse sentido é o Emotions Revealed, que é Emoções Reveladas. Então a gente está vivendo um momento em que nossa sociedade, a parte bolsonarista da nossa sociedade, ela foi hipnotizada para o ódio, ela foi hipnotizada para a raiva. E quando você já está com toda essa carga de hormônios, como você está pronto lá, né, nadando no cortisol, vamos dizer assim, qualquer coisa é suficiente para você explodir e até matar. Então, o efeito negativo do aecismo, que se tornou o bolsonarismo, apoiado por MBLs e imprensa corporativa, ele vai ser sentido por muito tempo. E é muito importante que as pessoas saibam identificar esse perfil de gente. Essas pessoas que estão constantemente com postura de briga, estão constantemente com a cara fechada, estão vivendo essa emoção de que eles estão lutando contra algo muito ruim. Então, para explodirem no trânsito, para explodirem numa partida de sinuca, numa partida de futebol, baralho ou qualquer outra circunstância, é pouco, porque eles já estão prontos para isso. É importante a gente observar o tamanho do dano que foi feito pela propaganda antipetista aqui no Brasil. O dano que foi feito pelo discurso de ódio, que é um outro tema que a gente vai abordar no dia de hoje. Léo, antes de passar para o discurso de ódio, eu queria trazer para você aqui a declaração do Flávio Dino. A chacina aconteceu em Sinop, estado de Mato Grosso, né? E ele fala: chacina em Sinop é resultado trágico da irresponsável política armamentista, né? A gente teve discurso de ódio, que promoveu o golpe de 2016, a prisão do presidente Lula, a ascensão do Bolsonaro, e o Bolsonaro promoveu a política armamentista. Então, essa combinação de discurso de ódio e armas para pessoas que foram curtidas no ódio resultou no dia de hoje nessa tragédia. Diga, Léo. Exatamente, e é por isso que hoje, Léo, o trabalho do presidente Lula não é somente o trabalho de tirar as armas das mãos das pessoas e dificultar que as pessoas tenham acesso às armas, é preciso curar aquilo que eles estragaram há muito tempo, que é o cérebro, esse sentimento que está entre os bolsonaristas, entre os apoiadores do Bolsonaro, os admiradores do Bolsonaro, que a personalidade deles está conectada a essa ideia de violência, de raiva, de explodir por qualquer coisa, de resolver os problemas da forma como o Bolsonaro resolvia, xingando, batendo, gritando, desrespeitando. Nós precisamos reverter essa situação. E isso passa por várias medidas que são, desde as medidas legais, com a punição óbvia, né? Olha, a pessoa não pode ser perdoada por insultar as outras, elas precisam sim ser punidas. Hoje, você não ajuda um bolsonarista quando você deixa de chamar a polícia para ele, porque você pensa, não, esse cara só está nervoso. Muito pelo contrário, você inicia um processo de cura para evitar que esse cara chegue numa situação pior. Porque esse camarada que cometeu essa chacina com um amigo dele, provavelmente ele já fez várias coisas que dependeriam de uma denúncia, ou de amigos, ou de pessoas que presenciaram, como desrespeito aos outros, situação de injúria. Se ele tivesse sido educado antes com a presença da polícia para colocá-lo no devido lugar, ele talvez não teria chegado neste nível de resolver tudo no tiro. Então, hoje é importante que toda a sociedade tenha essa consciência. Olha, uma parte da sociedade está doente, não adianta a gente achar que ela vai se curar naturalmente, então não podemos tolerar desrespeito, não podemos tolerar pequenas agressões, não podemos tolerar o bolsonarismo. Porque à medida que eles cometem pequenos crimes e são perdoados, são ignorados, eles vão partindo aí para uma situação que eles podem cometer crimes maiores. Então é muito importante que a gente tenha consciência que existem essas pessoas e que elas foram preparadas para
esse tipo de contra-ataque, para esse tipo de ação, podem fazer isso a qualquer momento. Então é curar essas pessoas através de um discurso mais amigável, mas punir essas pessoas quando elas ultrapassam os limites. Porque de uma forma ou de outra... Lógico, o cara criminoso tem que ser punido, mas a gente tem que impedir futuros criminosos, né? Como a gente falou no caso quando houve o assassinato do Marcelo Arruda, né? Um cara ali que, movido pelo ódio, invade uma festa de aniversário e sai matando, né? Eu vou compartilhar Léo, aqui só ler a mensagem aqui, Léo, do Marivaldo Pereira, que é secretário de Acesso à Justiça. Ele fala: quanto mais armas, mais violência. A simples existência de arma no local pode transformar um desentendimento numa chacina, num assassinato, né? Então é isso. Diga, Léo. O detalhe, Léo, que nós estamos vivendo na nossa sociedade é uma situação em que pequenos crimes são relevados. E aí as pessoas acabam cometendo grandes crimes como esse. Eu tenho certeza que esse cidadão de bem, agora que sabemos que é apoiador do Bolsonaro, ele cometeu pequenos crimes antes. E as pessoas simplesmente deixaram para lá. Olha, ele está nervoso, ele não era assim. E a omissão dessas pessoas deu para esse cara condições de cometer esse crime mais grave. Porque se ele já tivesse sido punido, talvez numa agressão verbal ou numa pequena agressão física que o agredido acabou deixando para lá, não vamos chamar a polícia para isso não. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência hoje. No momento em que a parte doente da sociedade tenta resolver as suas frustrações através de pequenos crimes, como agressões, injúrias, né, que é uma agressão verbal, calúnias ou qualquer outro tipo de crime que não seja um crime tão grave a ponto da polícia ter que vir de qualquer maneira, como é o caso da chacina, esses crimes que precisam da atitude de alguém, no sentido de pegar o telefone, ligar para a polícia e falar: olha, esse cara está fazendo isso, eles normalmente são deixados para lá, porque as pessoas do entorno desses criminosos são pessoas que acabam conectando a ideia de que o cara era muito gente boa no passado, mas esse cara está adoecido. Se você chama a polícia para esse camarada responder por um pequeno crime como uma injúria, uma agressão, um crime de dano, né, que esses caras gostam de quebrar o que é dos outros, eles vão começar a pôr o pé dentro da realidade, vão começar a entender que eles não são essas pessoas superpotentes como pensam. Eu tenho certeza que agora esse cara está arrependido, porque agora ele está foragido, vai ter que enfrentar processo, vai ser preso, mas e se antes ele tivesse tido um saculejo da polícia? Será que ele teria tido essa coragem, por exemplo, de chegar a esse ponto? E o mais importante, Léo, essas pessoas agressivas, no momento que elas forem chamadas para depor a respeito de pequenos crimes, que normalmente as pessoas deixam para lá, volta a dizer pequenas agressões, injúria, pequenas ameaças, elas perdem a arma. Então, para desarmar essas pessoas e evitar que essas pessoas causem esses problemas, é preciso que a sociedade não passe pano para os pequenos crimes. Porque eu garanto que esse camarada, antes da chacina, ele já cometeu vários crimes que foram relevados até pelas próprias vítimas. Então, é essa atenção que a gente precisa ter hoje. Léo, a Giovana tem toda a razão. O Bozo deixou o Brasil ódio puro, deixou o Brasil muito, muito perigoso, né? O Lula está curando, está descontaminando o Brasil, mas é um processo, né?